Olá, espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai se dedicar à pergunta: qual o significado de saber gramática? O que significa isso? Qual o significado de ser bom em gramática, de aprender a gramática? Ou mesmo, para os meus colegas professores, qual o significado de ensinar gramática efetivamente? Para responder essa pergunta, antes eu tenho que considerar o que é gramática. Eu posso, por gramática, estar considerando uma estrutura imutável, independente e autônoma que deve ser analisada em sua inteireza, né? Em sua plenitude. Ou eu posso estar considerando a gramática, na verdade, como uma estrutura viva que dialoga com a mutabilidade da linguagem. Ou ainda posso estar considerando a gramática como um conjunto de regras, um conjunto de normas que estão internalizadas nas minhas próprias faculdades mentais e que eu, como ser humano, por causa dela, consigo reproduzir e criar infinitas sentenças, mesmo aquelas que até então eu nunca ouvi falar. Veja, então, a depender da minha linha teórica, a depender do raciocínio teórico que vai me guiar, eu posso considerar a gramática uma coisa ou outra. E, por consequência, eu posso considerar o mesmo aluno um excelente aluno de língua portuguesa ou um péssimo aluno de língua portuguesa. Vai depender da teoria que eu vou acionar, da teoria que eu vou empregar em sala de aula e da teoria que eu vou empregar na vida como um todo, né? E aí esse vídeo é justamente para mostrar isso, para mostrar essa diversidade teórica sobre a linguagem. E por que que ela é muito boa de ser levada em consideração quando a gente se avalia enquanto estudantes, enquanto falantes de língua portuguesa, né? Eu percebo isso principalmente em alguns alunos meus, uma baixa autoestima com relação à língua portuguesa. Quase como se as pessoas não fossem fluentes na linguagem. Elas entram na escola e se espantam com a disciplina de língua portuguesa sem se lembrar que é a única matéria a respeito da qual elas já sabem tudo. E aí eu começo esse vídeo já chamando a atenção para isso. Quando você vai para a escola, você não aprende língua portuguesa. Não se ensina língua portuguesa, porque a língua portuguesa, sendo eu guiado por uma perspectiva funcionalista, gerativista ou estruturalista, a língua portuguesa é algo que já está na cabeça das pessoas antes de entrarem na instituição escolar, né? Então, eu já sou dotado dessa competência linguística, eu já consigo me comunicar em português. Então, para que eu assisto uma aula de português? Para que eu me envolvo numa atividade de língua portuguesa? É para tomar consciência daquele uso linguístico. É para tomar consciência de certas faculdades que a linguagem gera na gente. E para que a gente perceba isso, eu vou fazer nesse vídeo um brevíssimo panorama das três principais linhagens teóricas para que vocês entendam como que elas podem comprometer profundamente o ensino de língua portuguesa e a relação que você tem com a sua própria linguagem. A gente começa pelo início, né? Então a gente começa pela teoria primeira, digamos assim, que é a teoria formalista. Existe uma teoria dos estudos da linguagem que é formalista, quer dizer, ela vai se preocupar mais com os aspectos formais da linguagem. Ela entende a linguagem como um mecanismo autônomo, desvinculado dos contextos, é independente dos cenários, independente digamos assim, dos discursos, independente das ruas, né? E um dos principais autores que vão encabeçar, né, certa vertente formalista é o Ferdinand de Saussure, com seu curso de Linguística Geral, né? Nesse curso, então, ele vai explicitar um pouco sobre o que é o estruturalismo, tendo em vista justamente essa noção de que a linguagem ela é independente, e aí eles vão focar na estrutura da linguagem. Antes de explicar, ele vai dizer que existe uma dicotomia, né? Ele vai estipular uma dicotomia entre a langue e a parole. Para o Saussure, a langue seria a própria língua, a parole seria a fala, ou seja, a manifestação individual dessa língua. O Saussure, ele aproveita essa dicotomia para dizer que o foco da linguagem, o foco da linguística deve ser a língua e não a fala, porque a língua seria o objeto sistematizado, seria o objeto que me permite uma compreensão sistemática, bem articulada dessa manifestação, enquanto que a fala não. A fala, por ser uma manifestação individual, ela não se expressa dentro dessa sistematização, ela não é sistemática, a língua é. E é por isso que o objeto de estudo dos estruturalistas deve ser a língua, na sua compreensão coletiva, na sua zona coletiva, geral, né, e não individual. Para os estruturalistas, né, inclusive vale dizer
que esse curso aqui não foi escrito pelo próprio Ferdinand de Saussure, foi escrito por um conjunto de alunos que acompanharam esse próprio curso, que foi ministrado em Genebra entre 1907 e 1911, e esses alunos depois que formularam esse texto, né? E é o texto base, portanto, dessa linguística moderna, justamente por estipular esses conceitos de langue e parole, né, que seriam língua e fala, e outros conceitos como a diferença entre significante e significado, que já discutimos em um outro vídeo sobre semântica, ou a diferença entre paradigma e sintagma, que nós vamos explorar principalmente quando formos tratar das funções da linguagem, ou mesmo a diferença entre sincronia e diacronia. A sincronia sendo uma vertente focada na contemporaneidade, no mesmo espaço de tempo das manifestações linguísticas, e a diacronia mais voltada à transformação diacrônica, né? Portanto, histórica. Então, todas essas dicotomias foram pensadas pelo Saussure como uma forma de entender a estrutura da linguagem sistematizada. E é por causa disso que ele vai dizer que todas as línguas possuem uma estrutura particular. A língua portuguesa tem a sua própria estrutura, a língua alemã tem a sua própria estrutura. É a partir desse pressuposto. Quando, por exemplo, a gente aplica o estruturalismo em sala de aula, a gente vê muito estruturalismo, por exemplo, em aulas de cursinho pré-vestibular ou em aulas de cursinho para concurso, justamente porque o foco não era entender toda a dimensão da linguagem, mas o foco dessas aulas específicas e mais bem direcionadas é entender a construção frasal, a sentença isolada. Eu não estou interessado em entender os múltiplos significados que uma mesma frase pode ter a depender do seu contexto. O meu interesse é compreender seus sintagmas, compreender sua estrutura, compreender como eu posso fazer uma análise sintática isolada daquela construção. Isso é o estruturalismo. E aí, além do estruturalismo, nós temos também o gerativismo, né, que vai ser aí, digamos, idealizado pelo Noam Chomsky, que é um filósofo, intelectual importantíssimo para nós, né, para a nossa contemporaneidade. Hoje é bastante conhecido por seu ativismo político, né, mas que nas humanidades e principalmente nas áreas das letras é também bastante conhecido por ter sido o idealizador do gerativismo. E o que é o gerativismo? Ele também é um ramo formalista dos estudos da linguagem, assim como o estruturalismo, mas o gerativismo ele vai focar mais na seguinte pergunta: como eu, tendo uma experiência limitada da linguagem, consigo ainda assim reproduzir e criar uma infinita quantidade de sentenças, né? Ou seja, sendo dotado de um conhecimento limitado, eu ainda assim posso formular infinitas sentenças a depender das necessidades específicas de cada ambiente, de cada cenário. Essa é a grande pergunta do gerativismo, e é por isso que o nome é gerativismo, é justamente para entender como que eu posso gerar infinitas sentenças, né? E aí o gerativismo, ele parte como pressuposto, ele tem como proposição central o reconhecimento de uma faculdade de linguagem. Ele acha que, ele entende, né, por certo viés inatista, que o ser humano ele já é dotado com uma faculdade de linguagem, ou seja, existe uma predisposição mental, cognitiva, que me permite falar a linguagem, que me permite me expressar em língua portuguesa, por exemplo, sem que com isso eu tenha que correr atrás de alguma função que eu não tenha. Não, isso é uma coisa predisposta no nosso cérebro, né? Então é uma coisa inata do ser humano. E é justamente por isso, por causa dessa faculdade inata, que o gerativismo entende essa possibilidade múltipla, né, de manifestações discursivas. Isso, inclusive, tem forte relação com o que o Platão vai dizer lá no livro 10º da República sobre certo conhecimento inato do ser humano, né? Ele vai questionar justamente isso. Por que a gente sabe muito mais do que aquilo que a gente aprendeu? Nós sabemos muito mais do que aprendemos, Platão vai dizer. E a explicação é isso, porque a gente já nasce com uma série de conhecimentos que estão decodificados numa espécie de algoritmo cerebral, e aí no decorrer da vida a gente vai deixando esses conhecimentos se manifestarem. Para o Noam Chomsky, a linguagem seria um desses conhecimentos que, né, presente desde o nascimento, desde o berço, se manifesta no contato, na interação social.
E aí, depois que a gente tem essa... O gerativismo, inclusive, ele vai sofrer algumas alterações, né? O Noam Chomsky, lá em 1957, ele vai publicar o seu primeiro livro, né? Que vai falar sobre a estrutura sintática. E aí depois ele vai fazendo algumas alterações no decorrer das críticas, porque ele vai recebendo várias críticas sobre a teoria gerativista. Uma das críticas, inclusive, vai fazer com que ele mude o conceito de faculdade da linguagem para a noção de GU, que seria a gramática universal. Então, o gerativismo tenta perseguir justamente essa construção da gramática universal. Ao contrário do estruturalismo, que acha que toda língua tem uma estrutura particular, o gerativismo entende que existe uma gramática universal para todas as línguas que existiram, para todas as línguas que existem e que existirão. Então, é essa gramática universal que é discutida, por exemplo, na teoria X-barra, né, que é uma teoria que eles vão fazer várias construções arbóreas para tentar entender as relações entre os sintagmas nominais, entre os sintagmas preposicionados, entre o núcleo de um sintagma e o seu especificador, ou os seus complementos vários e os seus argumentos, né? Então existe toda uma estrutura desenhada pelos gerativistas para chegarem até esse conhecimento, né? Para chegar até essa noção. Então o gerativismo, encabeçado pelo Noam Chomsky, em sala de aula ele vai aparecer como? Os professores mais ligados ao gerativismo gostam de explorar a questão da transformação linguística, então eles gostam de, por exemplo, propor algumas sentenças e que a gente reescreva essas sentenças para uma forma mais passiva ou mais ativa, que a gente substitua, por exemplo, certos vocativos, que a gente substitua certos paradigmas, né? Certos eixos paradigmáticos, ou seja, que a gente selecione outras possibilidades de palavras e as combine dentro da frase apresentada pelo professor. Então a questão da reescrita e da transformação é uma marca do ensino de língua portuguesa baseado no gerativismo. E além do gerativismo, nós também temos o funcionalismo, né? Ao contrário do gerativismo e do estruturalismo, que estão mais ligados a uma vertente formalista, o funcionalismo ele não está preocupado na organização interna da língua portuguesa. Ele não está interessado mais nas normas internalizadas. Ele agora se preocupa com a função, ou seja, com o emprego da língua portuguesa. Ao invés de se preocupar com as normas internas, ele primeiro parte de um primeiro pressuposto. O primeiro pressuposto é que a língua desempenha funções que são externas ao próprio sistema linguístico. Então, para o funcionalismo, não é prudente que eu faça uma análise da linguagem detida e ensimesmada apenas no sistema linguístico. Para eles é interessante que a gente explore algumas funções linguísticas que são externas à própria matéria linguística, né? Ou seja, são questões ligadas à pragmática, são questões ligadas ao contexto, à aplicação e ao emprego da linguagem na nossa vida diária, né? Esse é um primeiro princípio, portanto, que existem funções que são externas ao próprio signo linguístico. E aí, o segundo princípio, né, é que essas funções externas, muitas vezes, elas podem interferir e influenciar as normas internalizadas. Ou seja, as regras que são captadas na prática, na atuação viva do ser humano, muitas vezes podem comprometer, podem transformar, podem influenciar as regras que são internas. E eu digo isso porque um estudioso chamado Halliday, né, vai dizer, inclusive esse estudioso é um dos mais importantes funcionalistas, né, ele vai justamente, é um dos primeiros a aplicar a teoria funcionalista, se colocando contra, né, as acepções formalistas. O Halliday vai dizer, então, que essas funções externas elas vão influenciar as regras internas. E é por isso que ele define que existem dois tipos de regras na linguagem. Existem duas dimensões. Existem as regras impostas gramaticalmente, que são aquelas de nível fonológico, morfológico, sintático e semântico. E existe outra dimensão das regras, que seriam aquelas regras aplicadas e impostas pela pragmática. A pragmática ela pode ser tanto entendida como um ramo da gramática ou como uma ciência à parte, né? Mas a pragmática ela vai explorar, ela vai focar no uso, na aplicação prática da linguagem, né? Então ela vai se preocupar muito mais com o contexto, com o uso verdadeiro, concreto da linguagem, e não com uma análise
isolada, né, desconectada de certas sentenças. Não, a pragmática ela foca no uso aplicado, no uso concreto, né? E justamente por causa disso, eu vou, inclusive já encaminhando um pouco mais para o final do nosso vídeo, citar um trecho da Maria Cunha, né, que é uma dessas especialistas sobre funcionalismo, e ela vai defender um ensino de gramática pautado no funcionalismo que peculiarmente para mim faz mais sentido, né? Claro que toda essa discussão desse vídeo, embora ela se pretenda respeitar, né, as diferentes propostas teóricas, ela também é um pouco tendenciosa porque eu sou mais afeiçoado ao funcionalismo. Então eu fecho o vídeo justamente com ele, com a defesa do funcionalismo. Mas nós podemos aplicar interpretações, aplicar ensino de língua portuguesa conduzido pelo gerativismo, conduzido pelo estruturalismo da mesma forma, embora focados em dimensões e aspectos diferentes, tá? Mas o que vai dizer Maria Cunha? Fiquemos com o texto na tela. Ela diz que considerar a gramática como um organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes implica em reconhecer que a gramática de qualquer língua exibe padrões morfossintáticos estáveis, sistematizados pelo uso, ao lado de mecanismos de codificação emergentes. Em outras palavras, as regras da gramática são modificadas pelo uso, isto é, as línguas variam e mudam, e, portanto, é necessário observar a língua como ela é falada. Nesse sentido, a análise dos processos de variação e mudança linguística constitui uma das áreas de interesse privilegiado da linguística funcional. Quer dizer, a linguística funcional está preocupada na função da linguagem, né? Ou seja, no uso. Eu não estou mais preocupado com a forma, que era o centro do interesse formalista. Agora eu me preocupo com o uso da linguagem. E no momento em que eu desloco o meu interesse para o uso, eu paro de me preocupar tanto com certas estruturas pré-estabelecidas. Eu paro de me preocupar tanto com certas imposições normativas. Eu passo a me preocupar mais com a infinita riqueza linguística que o uso diário da linguagem viabiliza, o uso diário da linguagem gera, né? Então, aqui, nesse momento, eu me reconheço não como um professor que vai ensinar uma língua, mas eu me reconheço como um professor que vai trazer a consciência desse conhecimento que já está pré-estabelecido para o meu aluno, por exemplo. Ele já chega sabendo disso, ele já chega sendo fluente naquela linguagem, naquela língua, na língua portuguesa. Então eu vou apenas equipá-lo com consciência que o permita entender melhor a sua linguagem e que, por consequência, permita que ele amplie o seu repertório linguístico, amplie seu repertório intelectual e aprenda a utilizar a sua linguagem com um potencial mais ampliado, né? Com um potencial mais criativo, mais genuíno, mais verdadeiro sobre as inúmeras funções que a linguagem pode adquirir na nossa vida diária. E aí, assim, se cabe aqui uma última orientação, inclusive, que mais detida para os professores que me acompanham neste canal, se eu reconheço a linguagem como a partir do espectro funcionalista, eu acho que é mais prudente uma avaliação que seja formativa e que seja menos somativa. Quer dizer, é mais importante que, nesse sentido, eu explore a avaliação processual dos vários encontros, né? Então, por exemplo, eu me preocuparia mais com o caderno dos alunos, ou seja, com os textos que eles produzem todos os dias, com as leituras, com as anotações que eles fazem, do que com uma avaliação sem consulta bimestral final, que inclusive pode não me dizer nada sobre o desempenho daquele estudante. Então, a avaliação formativa, ela funciona melhor pela acepção funcionalista, justamente por reconhecer que a linguagem ela é algo ligado ao uso, né? A linguagem é algo que deve ser apresentada de forma contínua, né? Então, essa reflexão contínua, ela funciona muito melhor numa avaliação formativa e não somativa, justamente por causa disso. Bom, eu sei que esse vídeo não apresenta uma conclusão, embora eu tenha expressado aqui certas opiniões, né, sobre o assunto, mas esse vídeo aqui é mais um vídeo de apresentação de uma discussão que de forma nenhuma eu pretendo aqui resolver ou concluir ou fechar, né? Eu só queria apresentar essa discussão com vocês sobre o que é ser bom ou não de gramática, e aí a gente pode continuar, claro, debatendo, né, sobre o assunto nos comentários, debatendo até em outros vídeos que eu pretendo discorrer sobre este mesmo assunto, focando em outras áreas também. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer a todos que ficaram até o final e a gente se vê até semana que vem. Abração!